Olá! Estamos estudando a organização da administração pública e hoje a nossa aula vai ser sobre umas entidades que não fazem parte da administração pública, mas elas são estudadas aqui porque elas colaboram com o objetivo da administração pública, que é o atendimento ao interesse público. Então, nas aulas passadas nós vimos que a administração pública ela se compõe de administração direta, que são os entes federativos com os órgãos públicos a elas subordinados, a administração indireta, que tem entidades com personalidade jurídica de direito público. Vimos que essas entidades são as autarquias, as associações públicas e as fundações públicas, que também são consideradas espécies de autarquias pela doutrina mais moderna. E vimos as entidades com personalidade jurídica de direito privado, que são as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações governamentais. Hoje nós vamos estudar entidades que não pertencem a essa estrutura. Então a estrutura da administração pública, ela a gente estudou até a aula passada, mas a gente vai estudar entidades que são estudadas ainda, enquanto a gente está falando de organização da administração, porque são entidades de cooperação com o Estado, são entidades chamadas entes de cooperação. Essas entidades, elas são pessoas jurídicas de direito privado, então elas são particulares, então elas têm personalidade jurídica de direito privado. Elas colaboram com o Estado exercendo atividades de interesse social. Elas não exercem serviços públicos, elas não exercem serviços em nome do Estado, elas exercem serviços em seu próprio nome, colaborando com o interesse público. Então, o conceito de entes de cooperação é pessoas jurídicas de direito privado, não integrantes da administração pública, que desenvolvem atividades de interesse público sem intuito lucrativo, recebendo do Estado alguma forma de incentivo. Gente, elas têm personalidade jurídica de direito privado, mas elas não podem ter lucro, porque elas vão receber do Estado quando se fala em incentivo, é uma das atividades que o Estado faz que chama fomento. O que é fomento? É dar alguma isenção fiscal, emprestar bens, determinar algumas condutas prioritárias para essas entidades, poder dar a elas, inclusive, incentivo econômico, tá? Verbas públicas são destinadas para que essas entidades desenvolvam suas atividades. Então, essas entidades, esses entes de cooperação, são instituições particulares que contribuam com os interesses públicos, com os interesses sociais, através da realização de obras e de serviços, e que o Estado tenha interesse que essas obras ou que esses serviços sejam prestados, tá? Na verdade, gente, o que a gente conhece como entes de cooperação, a gente atualmente chama de ONGs, organizações não governamentais. Só que a gente vai estudar aqui os entes de cooperação que são, apesar de serem organizações não governamentais, que são em algum momento vinculados ao Estado, porque fazem um contrato com o Estado, porque são criados por autorização legal. Então a gente vai analisar essas entidades que são de interesse público e que têm alguma vinculação com o Estado, tá? A doutrina apresenta os entes de cooperação com as seguintes denominações: entidades paraestatais e entidades do terceiro setor. Na próxima aula eu vou explicar melhor o que são esses setores da economia. O primeiro setor é o Estado, o segundo é o mercado, que vai visar lucro, e o terceiro setor são entidades particulares que não vão visar lucro, são exatamente esses entes de cooperação. Mas a doutrina, dentro desse terceiro setor, ainda aponta a nomenclatura entidades paraestatais. E esse nome, entidades paraestatais, ele é o objeto, discutir esse nome paraestatais é o objeto da nossa aula de hoje. Então, gente, entidades paraestatais. A gente não tem ainda, nos dias de hoje, a gente não tem um termo doutrinário, uma conceituação doutrinária do que seriam entidades paraestatais. E é muito confusa a conceituação de paraestatais. Cada autor, eu tenho conhecimento de 7
identificações diferentes de quem seriam as paraestatais, 7 autores que pensam divergente sobre paraestatais. Então, a conceituação é bem confusa, os doutrinadores não têm um parâmetro, não têm uma unanimidade quanto ao que seriam paraestatais, mas então eu vou abordar com vocês e vou adotar o conceito de paraestatais, que é o mais aceito nos concursos, que é o que é visto pela maioria doutrinária e que, se você for fazer uma prova, seguramente vai ser esse conceito que vai estar previsto em relação aos paraestatais. Então, paraestatais, o nome paraestatal significa paralelo ao Estado, tá? Entidades que atuam ao lado do Estado. A ideia central desse conceito, né, de paralelo ao Estado, de paraestatal, vão ser entidades que atuam juntamente com o Estado, que atuam colaborando com a administração pública. E o conceito doutrinário da entidade paraestatal é pessoas jurídicas privadas que, sem integrarem a estrutura da administração pública, colaboram com o Estado no desempenho de atividades não lucrativas, às quais o poder público dispensa especial proteção. É quase o mesmo conceito de entes de cooperação, né? Então, é quase o mesmo conceito. Então, como é que a gente vai saber quem são as entidades paraestatais? Como não tem conceito legislativo e tem essa controvérsia doutrinária muito grande a respeito de quem são as paraestatais, a gente vai ter que adotar, então, a lição do Celso Antônio Bandeira de Mello e da Maria Silvia de Pietro, que é a que é mais aceita nos concursos, tá? A divergência, na verdade, entre esses doutrinadores, a divergência que eu falei com vocês, que tem 7 teorias, é sobre quais entidades privadas pertencentes ao terceiro setor seriam chamadas de paraestatais. Então, terceiro setor são todas as organizações que são particulares, não têm fins lucrativos e auxiliam o Estado no seu objetivo de interesse público. Entes de cooperação são as entidades que têm algum vínculo com a administração pública, que a gente vai estudar aqui. E dentre essas entidades, algumas delas podem ser chamadas de paraestatais. São entidades de cooperação que são denominadas paraestatais, tá? E aí, quem são as paraestatais? Segundo a Maria Silvia de Pietro e o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, paraestatais são as pessoas que não integram a administração pública e que vão realizar uma atividade paralela ao Estado dentro do sistema S. Então, SESI, SENAC, SENAI, SESC, esses são os paraestatais para Celso Antônio Bandeira de Mello. E, então, o sistema S é o grupo de entidades que pertence ao terceiro setor, que pode ser chamado de paraestatais. Agora, pessoal, por que tem toda essa divergência em relação às paraestatais? Porque a gente tem uma história sobre isso, tá? Inicialmente, quando a gente teve o início do termo paraestatal, ele surgiu, né, com o professor Eli Lopes Meireles, que é um grande doutrinador de direito administrativo, e esse termo paraestatais, ele era um gênero que compreenderia as pessoas jurídicas de direito privado que atuassem em interesses públicos. Então, para o Eli Lopes Meireles, quando ele criou esse conceito paraestatais, ele abrangia as estatais, as empresas públicas, sociedade de economia mista e as particulares, como o sistema S, o grupo SESI, SENAC, SESC, né, o sistema FIENG, que a gente conhece, que presta serviços de interesse público até hoje. Só, gente, o que aconteceu? Teve a reforma administrativa 19, que foi a emenda constitucional 19, em 98, e essa reforma administrativa, emenda constitucional 19, ela trouxe uma ideia de administração gerencial e ela
percebe que o Estado estava muito inchado, a máquina pública estava ocupando muito espaço, e aí resolve-se fazer uma administração pública gerencial. A gente já falou sobre isso, né? Quando surgiu o princípio da eficiência sendo acrescido lá nos princípios expressos da Constituição do artigo 37. E aí a gente passa, então, a compreender que algumas entidades particulares, as ONGs, as entidades que não pertenciam ao Estado, elas poderiam receber a transferência de algumas atividades que o Estado iria deixar de fazer e outras atividades que o Estado não deixaria de fazer, mas que iriam ser prestadas também por essas entidades particulares, para que o Estado desafogasse, para que o Estado pudesse dividir essa função de interesse público. E as que não eram essenciais para a prestação estatal iriam, então, ser prestadas por entidades particulares. E aí, gente, surgiu essa ideia, então, de entidades paralelas ao Estado que iriam desenvolver atividades de interesse público. Só que ficou muito estranho a gente ter entidades paralelas ao Estado desenvolvendo atividade de interesse público particulares no mesmo grupo que entidades estatais, as estatais. Então passou-se, hoje a entender melhor que paraestatais são só as entidades particulares, são só as entidades privadas que prestam serviços de interesse público e que são paralelas ao Estado, mas não pertencem à administração pública. E as empresas públicas de sociedade de economia mista, que quando Eury Lopes Meireles criou o conceito, elas pertenciam a esse grupo, elas deixaram de ser consideradas pela doutrina parte das paraestatais e passaram a ser chamadas só de estatais, pertencendo então à administração pública indireta, como sempre pertenceram, e as paraestatais são consideradas apenas as pessoas jurídicas de direito privado que desenvolvem os serviços sociais, que são o SESI, SENAC, SESC e tal. Então, o conceito tradicional de entidades paraestatais, que compreendia empresas públicas, sociedades de economia mista e serviços sociais, não tem sido mais adotado pelos administrativos atuais, tá? Os principais concursos já estão muito certos nesse sentido, de que as estatais são empresas públicas, sociedade de economia mista, pertencem à administração indireta, e as paraestatais são, no conceito original, quem sobrou? Os serviços sociais autônomos. E aí, esses serviços sociais autônomos, o sistema S, é quem vai ser chamado de paraestatais para a doutrina moderna, para os atuais administrativistas, tá? Quando a gente fala, então, em entidades, as entidades que a gente viu aqui no começo, entidades de cooperação, vão estar, então, incluídos tanto as entidades paraestatais, que são os serviços sociais autônomos, quanto todas as demais entidades do terceiro setor que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Hoje a gente vai falar, então, a gente estava aqui, na história das paraestatais, que inicialmente abrangia entidades estatais e os serviços sociais. Aí agora a gente, depois da emenda constitucional 19 de 98, a gente passou a adotar essa nomenclatura apenas para as entidades não pertencentes ao Estado, que são os serviços sociais autônomos. E, gente, vamos falar então desses serviços sociais autônomos, que são o sistema S, tá? Serviços sociais autônomos, então, são os que a doutrina hoje e os concursos atuais consideram como paraestatais. Então, a nomenclatura paraestatais é utilizada para essas entidades. Elas pertencem ao terceiro setor e os serviços sociais autônomos são, ao conceito do Eury Lopes Meireles, todos aqueles instituídos por lei com personalidade de direito privado para ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais sem fins lucrativos,
sendo mantidos por dotações orçamentárias ou por contribuições parafiscais. São entes paraestatais de cooperação com o poder público, com a administração e patrimônio próprios, revestindo a forma de instituições particulares convencionais, fundações, sociedades civis ou associações, ou peculiares ao desempenho de suas incumbências estatutárias. Então, gente, o que são serviços sociais autônomos? São entidades privadas que podem ser criadas, né, através da lei. A lei vai autorizar a criação dessas entidades, elas têm personalidade jurídica de direito privado e elas podem se formar, né, se organizar por meio de fundações, ou elas podem ser sociedades civis, ou elas podem ser associações com personalidade jurídica de direito privado, que vão desenvolver uma atividade de assistência ou ensino a categorias sociais ou grupos profissionais. Essas instituições, elas são oficializadas pelo Estado, tá? O Estado autoriza a criação delas por lei, mas elas não vão integrar a administração direta nem indireta, né? Se elas não vão integrar a indireta, muito menos a direta. E elas trabalham paralelo ao Estado, ao lado do Estado, por isso paraestatais, sob o amparo do Estado, elas recebem repasse de verba, tá? Cooperando nos setores das atividades e dos serviços que são atribuídos a elas. Então, essas entidades, elas não prestam serviço público delegado pelo Estado, elas prestam atividades privadas, tá? A atividade delas é privada e elas são particulares. E o Estado subvencia, o Estado incentiva, o Estado fomenta a atividade dessas entidades. Então, para a estatal, gente, e esse sistema S, né, esse serviço social autônomo, vai ser uma nomenclatura atribuída às pessoas jurídicas de direito privado, ou uma associação, uma fundação, que vai integrar a iniciativa privada, vai ser particular, mas não vai ter fins lucrativos e vai ter algumas características peculiares para ser, né, considerada uma entidade paraestatal, para ser considerada um serviço social autônomo. Então, características dessas entidades. Primeira característica, elas são pessoas jurídicas de direito privado, elas têm personalidade jurídica de direito privado, elas não podem ter personalidade jurídica de direito público, elas não pertencem à administração pública. Segunda característica, elas são criadas mediante autorização legislativa. Ainda que o conceito do Eli Lopes Meireles fala criadas por lei, a gente tem que lembrar que o Eli Lopes Meireles, ele criou, né, essa teoria há muitos anos atrás, antes até da emenda constitucional número 19 de 98, e ele deixou, né, esse legado, mas ele já faleceu. Então a doutrina moderna vem, né, entendido e compreendido melhor essas entidades, e a gente sabe que uma entidade com personalidade jurídica de direito privado não vai assumir a sua personalidade jurídica com a lei. Como é que ela assume a personalidade jurídica? Quando ela é registrada no órgão oficial. Então, por isso que a lei autoriza a criação, mas a personalidade se faz ao registrar no órgão próprio, tá? Não tem fins lucrativos, não pode ter fins lucrativos. Entidade paraestatal, serviço social autônomo ou qualquer entidade do terceiro setor, não só essas, não pode ter finalidade lucrativa. Executam serviços de utilidade pública que não são serviços públicos, mas são de interesse público, tá? Elas produzem benefícios para grupos ou categorias profissionais. Essas entidades, né, os serviços sociais autônomos, elas têm como função beneficiar grupos ou categorias profissionais. E a gente depois vai ver como que a gente identifica qual é o grupo profissional que vai ser beneficiado por aquela determinada entidade pela sigla, pela nomenclatura dela, tá? Quem é que sustenta essas pessoas jurídicas? Quem é que sustenta os serviços sociais autônomos? São contribuições compulsórias pagas pelos sindicalizados. Tem essa previsão lá no artigo 240 da Constituição Federal. O que são
essas contribuições compulsórias? São contribuições parafiscais. Vocês ainda não tiveram, no sexto período, a gente ainda não teve o direito tributário. Mas o que é contribuição parafiscal? Parafiscal é uma forma de cobrança que vai acontecer compulsoriamente, né, obrigatoriamente, na contribuição de quem paga sindicatos, os sindicalizados, das categorias que são beneficiadas pelo serviço social determinado. E por que chama parafiscal? Porque a única pessoa jurídica que pode impor tributos, que pode instituir tributos, é a pessoa jurídica estatal. Então, quando a gente chama, né, a União ou o Estado, a administração pública, quando ela vai instituir tributo, a gente chama de o fisco, né? E parafiscal é a contribuição que não é instituída pela administração pública, não é instituída pelo fisco, mas que ela é obrigatória e ela é devida, assim como um tributo. Então, a gente chama de contribuição parafiscal. Só para vocês entenderem como que o dinheiro sai do trabalhador, da categoria que vai ser beneficiada pelo serviço social, pela entidade do serviço social, e vai parar no serviço social. E aí, gente, o trabalhador vai ter o recolhimento, né? Vai pagar o seu sindicato, e dentro daquele percentual que vai para o sindicato destina parte daquele recurso, que é chamado de contribuição parafiscal, para o serviço social referente àquele setor econômico. E aí, gente, essa previsão está lá no artigo 240 da Constituição, e a parafiscalidade tributária tem previsão no artigo 7 do Código Tributário Nacional. Então, isso é registrado em lei, essa autorização a previsão, né, dessa parafiscalidade para custear os serviços sociais autônomos tem previsão legal. Os valores remanescentes, os recursos arrecadados para os serviços sociais autônomos, consideram superávit e não lucro. Lembra que a gente já falou sobre lucro, quando a gente falou das entidades, né, da administração pública? Eu falei, gente, vocês não podem confundir balança positiva, né, o saldo final positivo, com lucro. Lucro é distribuir para os sócios. E as entidades paraestatais, elas não podem ter lucro, mas isso não significa que elas vão ser deficitárias. Elas vão ter superávit. O que é superávit? Na hora que elas exercem a sua atividade profissionalizante, a sua atividade de prestação de serviço, elas podem cobrar e elas ainda recebem, né, as contribuições parafiscais. Então, na verdade, são entidades que têm um patrimônio, né, um recurso econômico muito grande. E aí elas vão reinvestir o que sobra da prestação da sua atividade e das contribuições compulsórias, vai fazer parte dos cofres dela, né, da autonomia financeira dela, e ela vai reinvestir nas finalidades essenciais da sua atividade. Tá? Elas vão reinvestir na prestação do serviço de interesse público. Então, não vai ter lucro, tá? Os serviços sociais autônomos, eles são, né, regidos pelas normas de direito privado, claro, porque são entidades privadas, mas como eles recebem contribuições parafiscais e como eles são criados, né, dentro de uma determinação legislativa, eles estão sujeitos a algumas normas publicistas, algumas normas que são exigências também para a administração pública. Então, eles observam os princípios da licitação. Observação, eles não fazem a licitação igualzinho à licitação da administração pública, não. O que são os princípios? Os princípios da licitação, a gente ainda vai estudar licitações, são os que determinam que tem que ter isonomia, que não pode direcionar para ter a proposta que
seja de interesse de alguém, então a gente vai escolher uma proposta vantajosa para a entidade, a gente vai ter uma isonomia na participação de todos, e aí eles não fazem a licitação como administração pública, mas o Tribunal de Contas da União determina, entende, que eles têm ritos próprios que não podem contrariar a Lei 8666 de 96, que é a Lei de Licitações, tá? Então eles vão observar esses princípios licitatórios. Eles são imunes a impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda e os serviços que eles realizam. Onde está previsto isso? Lá no artigo 150, inciso 6, letra C da Constituição Federal. Então, olha que curioso, né? Eles são entidades particulares, instituídas por autorização legislativa, que não podem ter fins lucrativos, vão prestar, né, assistência a determinados grupos ou setores econômicos e vão ter isenção de impostos. Então, é uma entidade bem diferente, né, do que a gente tinha visto até então. Eles são sujeitos à ação popular. Os dirigentes podem sofrer mandato de segurança, apesar de não serem, né, agentes públicos nem políticos, eles vão ser sujeitos a mandato de segurança, e os seus empregados vão poder ser condenados para fins criminais e improbidade administrativa. Então, eles são equiparados aos servidores públicos naqueles crimes próprios de servidor. Peculato, corrupção passiva, são essa mesma equiparação que acontece para fins criminais e para fins de responder por improbidade administrativa, é a mesma equiparação que os funcionários das empresas públicas, sociedade de economia mista têm com os servidores das entidades com personalidade jurídica de direito público. Então, eles são equiparados a servidores. Claro que eles são os empregados dos serviços sociais autônomos, claro que eles são seletistas, tá? Eles não fazem concurso e são seletistas, tá? Exemplos de serviços sociais serviços sociais autônomos ou paraestatais. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O SENAI é um serviço social paraestatal. Serviço Social da Indústria, SESI. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. Serviço Social do Comércio, SESC. Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENAT. Serviço Social de Transporte, SESC. Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. Vejam vocês que a última palavra da nomenclatura atribuída ao serviço social, que vira a última letra da sigla, ela indica o ramo sindical a que o serviço social vai estar ligado. Então, terminação em I são serviços ligados aos sindicatos da indústria, SENAI, SESI. Terminação em C, serviços ligados aos sindicatos do comércio, SENAC. Terminação em T, serviços ligados aos sindicatos do transporte, SEST. Terminação em AE é o único que é um pouquinho diferente, né? Que são os ligados a micro e pequenas empresas. AE não é micro e pequena empresa, né? Mas o SEBRAE, o que o SEBRAE faz? Faz serviço de apoio, profissionalização para as pessoas que querem abrir empresa, faz algum tipo de prestação de serviço, faz consultoria, né? Então, presta serviço nesse sentido. Terminação R, serviços ligados ao setor rural. E essas atividades prestadas, então, pelas entidades, né, dos serviços sociais, elas são de profissionalização, de apoio, de estruturação para que o determinado setor, né, ramo sindical seja beneficiado por essa prestação de serviço, ok, pessoal? E aí lá no final da aula eu coloquei para vocês duas perguntas. Uma delas era o que eram paraestatais, que a gente respondeu aqui, ó, entidades paraestatais
Entidades paraestatais são pessoas jurídicas privadas que, sem integrarem a estrutura da administração pública, colaboram com o Estado no desempenho de atividades não lucrativas, às quais o poder público dispensa especial proteção. E perguntei o que eram os serviços sociais autônomos, que são aquelas entidades instituídas por lei com personalidade de direito privado para ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais sem fins lucrativos, sendo mantidos por dotações orçamentárias ou por contribuições parafiscais. São entes paraestatais de cooperação com o poder público, com administração e patrimônio próprios, revestindo a forma de instituições particulares ou convencionais, fundações, sociedade civil ou associações, ou peculiares ao desempenho de suas incumbências estatutárias. Então, gente, resumindo, nós estamos estudando então as entidades que são privadas, mas que contribuem com o Estado, então são chamados, entes de cooperação, de contribuição com o Estado. Esses entes de cooperação, a doutrina atribui nomenclaturas diferentes a eles. Então, a gente tem as entidades paraestatais e a gente tem os entes do terceiro setor, os integrantes do terceiro setor. Na verdade, os paraestatais integram o terceiro setor também, que o terceiro setor nós vamos ver na aula que vem, que são todas as entidades particulares que contribuem com o Estado de alguma maneira e sem finalidades lucrativas. Então, o terceiro setor são todas as organizações não governamentais que colaboram com o Estado. Agora, quando a gente tem a nomenclatura paraestatal, a gente tem uma divergência doutrinária muito grande sobre quem seriam considerados paraestatais e a gente não vai discutir as opções existentes na doutrina, porque eu acho que pode confundir a cabeça de vocês. Então, o que eu vou contar para vocês? Que quando surgiram as paraestatais, foram criadas por Eli Lopes Meireles, ele considerava paraestatais todos os colaboradores, todas as personalidades jurídicas de direito privado que atuavam em serviços e interesses públicos e, portanto, como ele considerava todas as entidades com personalidade jurídica de direito privado, ele considerava paraestatais também as estatais, que a gente chamou de estatais, que são empresas públicas e sociedades de economia mista. Os serviços sociais autônomos. Eram essas três categorias de entidades que Eli Lopes Meireles colocou dentro do grupo que ele chamou de paraestatais. Só que, eventualmente, com a evolução do direito, com a distribuição de algumas funções estatais para particulares, com a emenda constitucional número 19 de 98, a gente teve, então, uma impossibilidade, seria inconsistente a gente considerar que entidades pertencentes à administração pública, empresas públicas, sociedade de economia mista, e entidades não pertencentes à administração pública, serviços sociais autônomos e várias outras entidades do terceiro setor, pudessem ser consideradas a mesma coisa, entidades paraestatais. Então, por isso, a partir de então, a gente teve a divisão da doutrina de que as entidades estatais não eram mais consideradas paraestatais. A gente esquece essa doutrina de Eli Lopes Meireles e passa a adotar o que defende Celso Antônio Bandeira de Mello, que fala o seguinte: olha, paraestatais são entidades paralelas ao Estado, não podem pertencer ao Estado. Então, as estatais, empresas públicas, sociedade de economia mista, não são paraestatais. Agora, quem é paralelo ao Estado, que vai ajudar o Estado a atingir o seu interesse público, são quem? Os serviços sociais autônomos, ok? Mas tem outras entidades que pertencem ao terceiro setor que também auxiliam o Estado. Sim, mas como elas foram criadas posteriormente, elas não são consideradas paraestatais. Elas são consideradas entes de cooperação e pertencentes, todas são, tanto as paraestatais quanto os outros entes de cooperação, que a gente vai ver na próxima aula, que são do terceiro setor, todos pertencem, então, a esse grupo de entidades
que não têm finalidade lucrativa, mas que vão auxiliar o Estado no seu objetivo de interesse público. Ok, pessoal? Então, essas entidades, elas têm importância para o Estado, elas são entidades que têm relevância social, mas elas não pertencem à administração pública, certo? Então, era isso que a gente tinha para discutir na aula de hoje. Eu coloquei também lá nas aulas escritas alguns videozinhos pequenininhos para vocês também virem, né, de outra maneira esses conceitos. E na próxima aula nós vamos continuar estudando os entes de cooperação e vamos analisar as outras entidades do terceiro setor. Obrigada, gente. Até mais.